Olá, está começando o Da Hora desta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos de Copa, política, economia e muito mais. O Da Hora começa agora. Está começando o programa Da Hora desta quinta-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana. Pela primeira vez hoje, Rochelle Roldão. Seja muito bem-vinda, Rochelle. Obrigada. E aí, Rochelle, expectativas para hoje? Como é que você está se sentindo? A primeira vez no ao vivo, tá tranquila? Estou tranquila. É isso. Primeiro ao vivo, assim, de repente, a gente nunca esquece, não, Gabriel? Primeiro ao vivo é sempre muito bacana. Como você viu na sua tela, algumas imagens de Copa do Mundo. A gente continua na maior competição aí do planeta. Claro que vamos falar muito das oitavas de final, 4 confrontos já estão definidos, mais 2 serão definidos hoje e os 2 últimos amanhã. No sábado já começa o mata-mata da Copa do Mundo, que é aquela hora que todo mundo quer saber. Mas antes, né, Érica, né, Rochelle, você de casa também, a gente vai falar que hoje é dia 1º de dezembro, quinta-feira, está começando o último mês do ano. Como passou rápido, né, gente? Muito rápido. Vocês acharam que o ano passou rápido? Eu acho que cada ano, a sensação que eu tenho é que cada ano passa cada vez mais rápido. E que o dia não é 24 horas, é menos de 24 horas. Parece que foi ontem que a gente estava aqui confraternizando o nosso final de ano, saindo para curtir o nosso Réveillon. Passou realmente muito rápido. Já está chegando março. Dizem que depois dos 15 anos voa, né? A sensação que eu tenho realmente é isso. É porque quando nós somos menores, acho que a gente tem menos obrigações, então o tempo acaba passando um pouco mais devagar. Verdade. Com o dia a dia ocupado que todo mundo tem, o tempo voa. Passa voando. Tanto é que 4 anos, é algo que a gente vai falar daqui a pouco, outra Copa do Mundo, 2018 para cá. Mas foi ontem a Copa de 2018. Voando. Sim. E, se você não prestar atenção, já acaba a Copa e você acaba não curtindo, porque é muito rápido, né? 28 Sim. dias, não 30, como o comum. Então, Verdade. da hora desse 1º de dezembro, quinta-feira, tá começando o primeiro da hora desse mês. E hoje, gente, é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Essa data constitui uma oportunidade para apoiar essas pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global. E é comemorado também o Dia do Casal. E aí, gente? Essa questão do Dia Mundial da Luta contra a AIDS é muito importante, né? A gente vê cada vez mais uma luta ganhando força, uma luta ganhando respostas nos tratamentos. Eu vi também que o preconceito diminuiu em relação aos que são portadores, né? Eu acho que essa é a questão científica, claro. É muito importante a gente ter o avanço científico, a gente ter esse avanço da saúde, algo que já avançou muito. Hoje, com o coquetel que é feito, as pessoas conseguem viver praticamente normalmente. Trabalhar. Que há uns anos atrás era impossível, né? Mas eu vejo que o principal problema
hoje em dia ainda é o preconceito, esse Sim. estigma que as pessoas que são portadoras do vírus Acaba têm carregando. e que é errado. A gente tem que se conscientizar. A gente Sim. aqui, com esse espaço, tem que ter a responsabilidade de conscientizar, de falar a coisa certa, de exigir respeito e de exigir também dos governadores, do presidente, dos prefeitos que tratem isso como uma questão de saúde pública, porque nem todo portador vai ter a condição de se tratar de forma particular, de comprar aí o coquetel que é muito caro. Sim. Então a Se o saúde Estado disso tem que não exatamente. contribui, né, não Torna muito mais não difícil para garante aqueles que não isso. têm condição. Eu falei, inclusive, hoje ainda no Matina sobre esse dia e é muito interessante porque há uns anos atrás, infelizmente, tinha um preconceito muito maior do que tem hoje, muito maior. Sim. As pessoas que eram portadoras escondiam ou negavam, até que... Porque a AIDS é assim, qualquer coisinha, qualquer gripe, ela já te afeta o seu sistema imunológico, já torna aquilo muito difícil. Então as pessoas, eu assisti até uma série, inclusive, que é um rapaz, que ele tinha AIDS, só que ele dizia que não. Pra família, né? Pra Existe a família, vergonha, pra todo né? mundo. E no final, ele estava muito debilitado, então ele tardiou todo o tratamento dele, né? Uma coisa que podia ter sido adiantada, tratada muito antes. E é isso, eu acho que parte, primeiro, porque as pessoas ficam com medo da sociedade, da família, do que ela vai dizer, e acaba não seguindo, não tratando de uma forma que possa, né, ter salvo. E é muito complicado, mas a gente espera muito que melhore, que o preconceito passe, que as pessoas entendam que a vida não acabou, porque tem tratamento sim, você pode ter uma vida muito feliz, viver muitos e muitos anos e Importante vem é se tratar, avançando né? cada vez mais, o importante é você fazer o tratamento. Importante também ter um investimento nessa questão da pesquisa, da ciência, porque quem sabe daqui a alguns anos não possa... Já tem inclusive alguns estudos, né, de uma vacina Sim. contra a AIDS, quem sabe daqui a algum tempo a gente não possa ter, que nem teve a vacina da Covid de forma né? bem célere, que acho que não foi um ano, né, para a vacina da Covid, já está sendo aplicada no braço aí da população mundial, né, aqui no Brasil demorou um pouco mais, mas enfim. E hoje também dia do casal, a única que namora aqui dos três, Érica Não Prado. fala nada, Gabriel. Por Érica enquanto, o vovô de casa sou Érica, eu. Érica Prado. E aí, dia do casal? Sou fala eu, um pouco. Rochelle, não também? Acabamos de Tudo deixar bem, a por Rochelle enquanto sou só em eu, maus né? lençóis. E Dia agora do vamos casal. falar de economia, não é, Rochelle? Gabriel, antes da gente começar, eu queria falar para o pessoal de casa que eu já estou com o celular das nossas redes sociais, esperando a sua participação, a sua opinião, a sua interação aqui com a gente. A gente vai já falar de Copa do Mundo. Eu quero saber, Gabriel também, Rochelle também, como é que está a sua expectativa aí para a Copa do Mundo? O que é que você está achando dos jogos, da postura dos outros times, do Brasil também, da nossa seleção, que está avançando muito bem. E mais alguma Olha, coisa? Érica, falar para quem está em casa que esse primeiro momento a gente vai dar essas notícias gerais, mas eu estou acompanhando aqui no celular, claro, esse dia de Copa do Mundo, falar para você que Marrocos já está vencendo o Canadá por 2-0 e o outro jogo, Croácia e Bélgica, está 0-0, então daqui a pouco a gente vai falar mais de Copa do Mundo com você de casa, com as meninas aqui que estão acompanhando a Copa também e vão ajudar nesses comentários. Mas pode seguir aí, Érica. Foi só porque saiu um gol e aí eu... Era isso, esperamos a sua participação, é muito importante. Eu reforço aqui, não mandem áudios, porque é impossível de eu escutar o áudio aqui ao vivo com você. Então mandem mensagens, se identifiquem, né? E se identifiquem, digam de onde vocês são e de onde vocês estão assistindo a gente, então tá bom? Rochelle, você queria começar com as notícias de economia, por favor? Sim. O Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país em um ano, variou 0,% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o segundo na série com ajuste sazonal. O dado, gente, foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 3,6% no acumulado nos 4 trimestres. Terminados em setembro desse ano, o PIB cresceu 3% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, notícia de saúde, porque as secretarias estaduais e municipais de saúde registraram
44.039 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 129 mortes por complicações associadas à doença nesse mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, com exceção das informações de Mato Grosso do Sul e Tocantins, que não foram atualizadas pelos respectivos governos estaduais e, segundo a própria pasta federal, que sistematiza os registros, o número de novos infectados é mais de 2,5 vezes ao apurado há uma semana atrás. Então, os casos, né, gente, voltam a crescer. Então, é importante ressaltar o uso da máscara, voltar a utilizar a máscara. Locais públicos abertos. Se você tomou aí até a terceira dose, vamos tomar a quarta dose da vacina, que é muito importante. Né? Se você ainda não se vacinou, procure o posto de saúde mais próximo, porque é realmente a vacina que não vai impedir que você pegue a doença, mas que vai lhe ajudar ali a proteger, até mesmo para não acontecer aquilo que teve naquele auge da pandemia, hospitais lotados, muita gente precisando de vagas em leitos. Então, a vacina é justamente isso, você pega a Covid, mas tem sintomas leves, então se isola em casa. Ela não te imuniza, né? A vacina, ela não te torna imune, mas ela te blinda muito para os sintomas mais fortes, né? É isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando de saúde, economia, Copa do Mundo e muito mais. É isso, estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira, um intervalo super rápido. A gente estava falando de saúde no bloco anterior, a gente ainda vai falar de muito mais no programa de hoje, mas eu queria continuar aqui nessa pauta sobre saúde. Rochelle? Até esta terça-feira, o vacinômetro do Ministério da Saúde apontava que um total de 493.191 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização. Destas aplicações totais de vacina, 189 milhões são primeira dose, 163 milhões são segunda e 5 milhões são dose única. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 101,1 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose um pouco mais de 37,8 milhões. O painel registra ainda 4,9 milhões de doses como adicionais, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o imunizante da Janssen de dose única. Realmente a gente vê, como a gente comentou, a importância da quarta dose. Muita gente já tomou até a terceira, realmente. Sim, eu tomei até a terceira. Eu também. Muita gente já, acho que mais de 100 milhões de doses da terceira, só que quando parte para o número de quarta dose, essa amostragem cai bastante, né? Eu acho que é porque as pessoas, tanto a primeira, a segunda e terceira dose, a gente ficava esperando ali o agendamento, esperando, meu dia, porque até a terceira dose realmente foi agendada, só que da quarta em diante foi só você chegar nos postos de vacinação e se vacinar. E eu acho que muita gente ficou esperando esse agendamento, como foi nas 3 primeiras, e acabou caindo no esquecimento, né? E porque com a vacina, muita gente não tem nem sintomas, então os dados de Covid caem e as pessoas acham que realmente estava controlada a doença. A gente teve pouquíssimos casos, ultimamente pouquíssimas mortes, mas esses números estão voltando a crescer. Então, claro que a nossa atenção tem que voltar aí para essa doença que não acabou. É muito importante lembrar que Fortaleza, aqui de Ceará, estava 100 dias sem ter óbitos. Eu acho que ainda está sem ter óbitos, então é um avanço, né? Muito grande mesmo. Aquele período ali de março e abril, tanto desse ano foi um pouco mais tranquilo, mas do ano passado foi realmente muito tenso, hospitais lotados, muita gente vindo a óbito, mas passou, o pior já passou, mas o importante é que a gente tome os cuidados. Agora a gente fala de eleição, porque hoje, dia 1º de dezembro, é o último dia para o eleitor que não votou no primeiro turno das eleições gerais, lá no dia 2 de outubro, justificar a ausência e assim ficar em uma situação regular com a Justiça Eleitoral. Quem não justificar fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral,
o que gera transtornos, como a dificuldade na solicitação de documentos oficiais, por exemplo, como identidade ou passaporte, entre outras limitações. Isso ocorre porque o voto é obrigatório no Brasil para quem tem entre 18 e 70 anos. Então, importante que você regularize a sua situação eleitoral, porque a pessoa, usando um termo bem popular, vira praticamente um indigente, né? Porque não pode tirar documento, não pode assumir cargo público caso passe em concurso. Viagens também não até pode. mesmo trabalho em empresas particulares acho que dificulta, não tira passaporte. Então, gente, regularize a sua situação eleitoral. E é fácil, né? Também, por exemplo, a minha mãe, ela volta lá no interior. E ela só foi no colégio mais próximo da nossa casa e não demorou 2 minutos. Você assina um papelzinho e pronto, justifica. É a coisa mais rápida. Então vão, né, gente? Justifiquem, porque vocês podem até achar que não, mas vocês ficam impedidos de muita coisa. E é uma coisa super simples, super rápida. E é isso. Voltando agora para a área da saúde, né? A Rochelle tem mais uma notícia aqui para a gente antes da gente começar os esportes. A vice-primeira-ministra da China, Su Chunlan, anunciou na noite de ontem, 30, que o país vai entrar em uma nova fase e missão da política de Covid-0. A mudança na abordagem à pandemia surge após vários dias de protestos e restrições, né, que ocorreu, segundo Chunlan, a China também vai adotar uma abordagem mais humana na sua resposta ao susto e exigir que o sistema de saúde aumente as reservas de medicamentos e outros recursos para o tratamento de pacientes. Olha, a apuração e repressão de crimes contra o meio ambiente, comércio ilegal de mercúrio, organização e associação criminosa, receptação, contrabando, falsidade documental e lavagem de dinheiro em 7 estados do país é o objetivo da Operação Hermes, que foi deflagrada na manhã de hoje. Segundo a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que são os responsáveis pela ação, o objetivo é eliminar um esquema criminoso de fraudes no Cadastro Técnico Federal, que é o Sistema de Controle de Importação e Comércio de Mercúrio Metálico. Agora a gente volta a falar de saúde, aquele tema que a gente abordou no início do programa, no bloco anterior, porque para atingir o compromisso global de encerrar a pandemia de AIDS até 2030, passa muito pelo combate às desigualdades e estigmas que acompanham essa emergência de saúde pública desde o seu surgimento há 41 anos. Isso é o que destaca o relatório Desigualdades Perigosas, divulgado essa semana pelo Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, para marcar o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é celebrado hoje, dia 1º. Especialistas e ativistas reforçam que mesmo com o avanço dos medicamentos disponíveis, a discriminação contra grupos vulneráveis e pessoas que vivem com HIV reduz o acesso à saúde, impede o diagnóstico precoce e causa mortes por AIDS que poderiam ser evitadas com tratamento, justamente ao que a gente tinha comentado aqui, né? Então, mostra que a nossa opinião não é só da boca para fora, que a gente tem um embasamento. Aí, a ONU, que é um órgão muito importante aí no nosso planeta, falando desse preconceito, desse estigma, que muitas pessoas deixam de procurar o tratamento por conta aí desse preconceito. Que bom que tem um dia dedicado a isso, né? A essa luta. Acho que é muito importante até para as pessoas que têm preconceito verem a importância disso, desse dia, né? Do tratamento para essas pessoas. E que bom de verdade que tem um dia para isso. É isso. Agora a gente tem mais ou menos 4 minutos de bloco ainda e vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, já começando a abordar a maior competição do planeta. No próximo bloco é que a gente vai pegar realmente tudo que está acontecendo na competição. Nesse momento a gente tem 2 jogos rolando, né, Érica? A Érica, que é a nossa contadora de placar oficial, vai olhar pra gente. Como é que estão os resultados, Érica? Temos agora Croácia e Bélgica, né? 0-0 ainda. Canadá e Marrocos ganhando de 2-0. Olha o que eu estava falando ontem, a Rochelle não estava aqui, mas eu estava falando ontem que esperava que a geração belga, né, que eliminou a gente em 2020, ficasse de fora. Gabriel não consegue nem disfarçar o sorriso dele aí no 0-0. E no momento, a incrível geração belga está ficando de fora da segunda fase. Né, Rochelle? Como foi que você ficou em 2018, quando a gente foi eliminado para a Bélgica? Nossa,
Triste, arrasada, né? Arrasada. Uma seleção que ganhou um pouco de força. Em 2018 era uma 18 ótima ela era seleção. Nessa Copa, muitos países, né? Vários ganharam menores, mais força, né? sim, Isso, e mais os força. maiores. Em 2018, a Bélgica, a gente até falou ontem, né, que o astro do time, não sei falar o nome dele ainda. O De Bruyne? De Bruyne falou que a chance deles foi Não, em 2000. isso. Foi em 2018, que eles já estavam mais velhos, um pouco mais cansados, né? Não pegou bem, tá? Não pegou bem. É tanto que está refletido agora, né? Que eles possivelmente não avançarão para as oitavas de final. E contra a Croácia, que foi a finalista, né? Segunda colocada em 2018. Então, eu acho que desestabilizou ali um pouco a equipe com esse... E se eu não me engano, vou olhar até a tabela aqui nesse momento, com esse resultado, eu creio que quem vai passar em primeiro é a seleção de Marrocos, tá? Se continuar com empate, surpreendendo a todos. A todos. Até mesmo aos mais afixos, até o marroquino mais... Tá em casa sem entender até o nada. marroquino que tinha mais esperança, não acreditava que a sua seleção fosse passar em primeira num grupo com Croácia e Bélgica, que são seleções que têm muita força. Sim. Caso esse resultado se concretize, Marrocos passaria em primeiro, pegaria o segundo colocado do grupo de Espanha e Alemanha, que são os jogos de hoje de 4 horas da tarde, Sim. que vamos falar no Ainda. próximo bloco. E a Croácia, nesse momento, pegaria a Espanha, já um confronto bacana, interessante, né? oitavas A de Espanha final. É bom que eles forte, se né? matam logo pelo caminho e fica mais fácil, uma seleção forte a menos aí no caminho Já do pensou se Brasil. a Croácia ganhar Um a na menos, Espanha? né? E provavelmente seria o Espanha adversário na quartas de final, de gente. quartas de final, se o Brasil passar em primeiro e, claro, passando das oitavas de final, sai desse confronto aí que por enquanto vai se desenhando. Bacana, ansioso aí por esse segundo tempo Essa Copa tá- de Bélgica e Croácia, Tá porque surpreendendo. tá surpreendendo, porque a incrível geração belga vai ter que se lançar à frente se quiser essa classificação, porque acho muito difícil que o Canadá tenha forças aí para pelo Sim, menos empatar mesmo, com verdade. Marrocos. Decepcionante, inclusive, a campanha de Canadá. Eu esperava mais, a melhor seleção da CONCACAF e a que passou para a segunda fase foi a seleção dos Estados Unidos, né? Que é ali da mesma Sim. federação, que inclusive daqui a pouco vamos mostrar qual o confronto de oitavas de final. Tá na hora do intervalo, direção? Tá na hora do intervalo. Próximo bloco a gente continua falando de Copa do Mundo. Até já. Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira. Agora a gente já vai direcionar o nosso programa para a Copa do Mundo, falar de esporte, os jogos ao vivo que estão acontecendo, os próximos que vão acontecer. Os que aconteceram Os que também. aconteceram e as oitavas de final que já estão se encaminhando. Metade já está preenchida. E a gente vai ver o desenrolar, né, Gabriel? É Rogério? isso. Érica, tem os resultados aí dos jogos que estão acontecendo agora, que pelo horário, né, 12h55, estão no intervalo, né? Então, no intervalo, E a mas direção, tem como colocar na tela os o resultados dos Canadá jogos? marcou um gol, Gabriel. Foi, Canadá Gabriel, marcou. A gente acabou de E falar, né? agora a seleção brasileira, inclusive com esse gol aí da seleção de Canadá, é a única seleção da Copa que não tomou gol, porque Marrocos estava nesse posto juntamente com a seleção brasileira e tomou gol de Canadá. Croácia e Bélgica estão no 0-0. O Google não está atualizando em tempo real a tabela, mas Marrocos está com 7 pontos. A Croácia vai a 4 pontos, a 5 pontos na verdade, e a Bélgica vai a 4 pontos. Claro que durante o da hora a gente vai atualizando esses resultados. Minha direção, tá aí, essa é porque a tabela não tá, o Google não está atualizando a tabela. Mas já deu uma mudada, mas isso né? é como estava antes. Agora o Marrocos está na primeira colocação com 7 pontos, Croácia está indo a 5, Bélgica está indo a 4 e Canadá estacionado nos No 0 pontos, lanterninha do grupo. Meu diretor, pode colocar aí a tabela do grupo C da competição, por favor? Tem como Vamos ao colocar pra grupo gente? C. O Canadá Grupo C. que nunca foi tão bom, né, em Copa do Mundo. Não tem muita tradição. Não é o esporte o hockey lá é nativo muito ali forte. do país, né? Olha, agora a gente vai ter a tabela do grupo C.
Olha, a Argentina A Argentina que passou começou a em competição primeiro. perdendo, né? Foi. Deu aquele gostinho de coisa boa para os brasileiros, mas é isso, né? Já esperava que a Argentina fosse Aí o passar em México primeiro. desceu. E ontem jogou muita bola, tá? Foi, né? Jogou muita bola a Argentina. A Polônia, apesar de não ter merecido, na minha visão, postura altamente covarde contra a Argentina, passou na segunda colocação no critério de saldo de gols. E o México ficou aí na terceira posição. Decore aí, Argentina em primeiro, Polônia em segundo. Vocês assistiram ontem o jogo entre Não Argentina consegui e acompanhar, Polônia? Gabriel. 4 horas da tarde, mas foi jogo movimentado. Não vou mentir que eu fiquei com um pouco de receio pelo que os nossos irmãos demonstraram ontem, tá? Em campo, realmente... Mostraram que vieram de verdade, né? Copa do Mundo, para mim, é isso. É quem cresce durante a competição. É isso. E eles começaram perdendo, jogaram mais ou menos ali o primeiro tempo contra o México, depois no segundo tempo venceram e ontem foi um amasso. Foi 2-0, mas poderia ter sido muito mais. A Polônia também teve a sua parcela de culpa, não fez um grande jogo, passou de fase. E agora, meu diretor, tem a tabela do grupo D pra gente? Ontem, ó, grupo D, 2 surpresas, tá? 2 surpresas no grupo Tunísia D e da competição. França. A Tunísia venceu a França, chegou a ficar aí Passado. próxima da classificação, Porque a França jogou com o seu time reserva, né? mas mesmo assim. Poupou o seu titular. E aí, a gente estava falando ontem que, na sua opinião, o time reserva do Brasil ainda era melhor que muitas outras seleções e da França não foi o suficiente para ganhar ali da Tunísia, Mas né? vamos ser justos, a França com muitas lesões aí no ciclo, como você está conferindo aí, a tabela final do grupo D, a França e a Austrália ficaram estacionados nos 6 pontos, a França ficou na frente por conta aí do saldo de gols, que está 3 positivo, da Austrália está 1 negativo, muito por conta justamente do jogo entre as duas seleções, que a França goleou a Austrália por 4-1, mas surpresa, tá? Para mim, essa classificação da Austrália, eu esperava até que a Dinamarca poderia roubar, inclusive, esse primeiro lugar da França, e foi a lanterna. Fez um ciclo de Copa muito bom, um ciclo praticamente perfeito, foi a semifinal da Eurocopa, e aí faz, na minha visão, um papelão desse. Porque Mostrando que essa Tunísia aí, o Brasil pegou no último amistoso antes da Copa e enfiou 5-1. detonou, né? Detonou a Tunísia. Tudo bem, a França não estava com o time titular, mas para mim, um time reserva da França tem a obrigação, nem que seja 1-0, mas tem que ganhar da Tunísia. A Austrália, surpreendente. A Austrália que tirou aqui nossos irmãos peruanos, que foi a repescagem da Copa do Mundo, foi a Austrália e Peru, e tá aí mostrando para o Que que tá veio. ganhando força, né? Esses são os times que estão nas oitavas de final. Agora tem esses jogos que estão acontecendo no horário de meio-dia. Daqui para o finalzinho da hora vai estar na metade do segundo tempo, então a gente volta a falar dos jogos do Grupo F. Agora, meu diretor, se puder colocar na tela como é que está o chaveamento dessas oitavas de final, por favor. Lembrando que hoje à tarde, 4 horas, ainda temos 2 jogos do Grupo E, né? O Japão joga contra a Espanha e a Costa Rica contra a Alemanha. É isso vamos falar daqui a pouquinho para a gente dar a nossa previsão aí, que ontem como é. acabei errando, né? Queria que Olha aí, tá Não, na vendo? verdade eu falei que torceria que os nossos irmãos fossem eliminados, mas que eu achava que eles passariam eles em primeiro passariam e e passaram em primeiro. Agora, a Austrália, eu não esperava. Dinamarca, totalmente decepcionante. Também não esperava que a França fosse perder para a Tunísia. E a Rochelle até ficou surpresa aqui fora do ar. Falou, perdeu para a Tunísia. Sim, é porque França é um time Porque muito forte, a gente né? viu do início da Copa a França arrastando, né? Detonando as partidas em que passou. Realmente é uma grande surpresa ela ter perdido para a Tunísia. Vou confessar que eu fiquei até bem, né? Até mais aliviada, porque a França e a Espanha eram os times assim que davam mais medo, né? Também, né? A Alemanha, que hoje ainda não tem a classificação Não garantida, tem. mas acho que passa Espanha e a Alemanha. né? Isso a gente fala daqui a pouquinho, depois de mostrar a tabela das oitavas. Outra Vamos lá, coisa Anderson. que está acontecendo lá na França, que não sei se vocês estão acompanhando, o melhor jogador do mundo, Karim Benzema, se machucou, veio com lesão muscular, voltou para Madrid, que é onde ele mora, onde ele atua, para se tratar.
e disse estar recuperado. E como o técnico da França, Didier Deschamps, não convocou nenhum outro jogador para o seu lugar, ele tinha a opção de retornar para a seleção. Mas, pelo que diz a imprensa francesa, o técnico Didier Deschamps não quis a volta do Benzema. Ele que já tem problemas particulares que o deixaram de fora, inclusive, da seleção francesa por 5 anos, questões aí que envolveram justiça. Então ele não volta, possivelmente E aí não volta. E aí ele fez uma postagem um pouco enigmática. Ele postou uma foto do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. E aí muita gente ficou se perguntando por que seria essa foto. Eu penso que é porque ele queria usar o exemplo do Ronaldo, que se machucou de forma grave antes da Copa e voltou e foi campeão. Muita gente acha que foi uma provocação aos franceses, mas isso a gente não vai saber porque está lá na cabeça de Karim Benzema. Meu diretor informou que está aí a tabela no ar para a gente. Olha, no sábado, meio-dia, a gente tem Holanda e Estados Unidos. O primeiro do grupo A com o segundo do grupo B. E aí, Rochelle, palpite para esse jogo? Entre Holanda e Estados Unidos? Holanda e você, Érica? Holanda também. Acho que Holanda também, mas se jogar essa bola burocrática que jogou até agora na Copa do Mundo, que eu creio que tenha sido, pensando aí na preservação do físico dos atletas, sei não, os Estados Unidos pode dar uma certa dificuldade. A gente já viu, né, que o achismo, eu acho que tá nessa Copa. Ninguém muito, esperava, né? por exemplo, a Argentina e a Austrália nas oitavas de final. Ontem a gente estava aqui dizendo que era certeza a vitória da França e que pronto, já estava fechado e a gente viu que não. Então... Que a Tunísia poderia até ter passado. E eu falei que nem contava com isso. Eu mesmo falei que não contava com isso porque achava improvável a vitória tunisiana em cima dos franceses. Mas algo que aconteceu, por isso que o futebol é o esporte mais apaixonante do planeta. Também no sábado, 4 horas da tarde, a gente tem Argentina e Austrália aí. E lembrando, quem vencer desses confrontos se enfrenta nas quartas de final. Então a gente pode ter aí uma Argentina e Holanda, reedição de final de Copa. Já tivemos final de Copa entre as duas seleções. A Argentina foi campeã em 78. Tivemos semifinal aqui no Brasil. Jogaço, 0-0. É difícil ter um 0-0 que seja um jogaço. Em 2014 a Argentina foi para a final, foi para a final. O jogo que foi lá na Arena Corinthians foi para os pênaltis. Os argentinos se sagraram aí finalistas da Copa do Mundo. Agora eu vou te contar, viu? 7-1 no Brasil e se tivesse vitória argentina em solo brasileiro, acho que teria 2 vezes pior, né? O peso em cima da gente. Com certeza. Nossa. Lembrando que esse lado aí da chave de Argentina e Holanda é o nosso lado da chave, tá? Então, se tudo der certo aí numa semifinal, teríamos Brasil e Argentina. Não. Eu vi... meu olho treme só de pensar. Poucos dias antes da Copa começar, um órgão aí que tinha acertado as finais das últimas a EA Sports, que é a produtora de um jogo de futebol virtual muito conhecido. Tinha acertado o resultado das últimas 3, ou eram as 2 finais. Copas. De Copa, e ela falou, né, estatisticamente, que esse ano era Brasil e Argentina na final. Mas que bom que não é 100% de certeza. Que bom. Porque ela cravou... Pode colocar o outro lado da chave aí na tela, direção, por favor, que a gente vai falar das outras 2 oitavas, e isso já do outro lado. Lembrando que quem passar ali de Argentina, Holanda, Brasil, que deve estar na primeira colocação, só enfrentaria um desses 4 times aí numa possível final. Esse é o outro lado da chave. No domingo, meio-dia, a gente tem França e Polônia. Esqueci de perguntar para você, expectativa, confronto entre Argentina e Austrália. Rochelle? Gente, com muita dor no meu coração, Argentina, né? Não é o que queremos. Acho que a chance de ter uma surpresa no sábado fica mais por conta dos Estados Unidos. Acho que a Austrália não tem muita força, principalmente se a Argentina jogar a bola que jogou ontem. Se jogar a bola que jogou contra a Arábia, quem sabe? Mas acho que fica difícil aí para os cangurus australianos. Sim. Aí no domingo, França e Polônia. França que passou em primeira, a Polônia que passou em segunda. Quase não quis, né? Polônia e o México ficaram, não, pega você, fica com a vaga. E no final... Não fizeram toda a questão dessa vaga, ficou com a Polônia. E aí, Rochelle? Vai, Rochelle. Eu acredito que é a França.
Eu acho que vai ser fácil essa para a França. A França ainda não vai ter nenhuma dificuldade nessas oitavas de final. Vai começar a funilar um pouquinho depois das quartas, sim, mas vai ser bem tranquilo para a França, eu acredito. É isso. No outro jogo do domingo, 4 horas da tarde, desses 4 jogos de oitavas de final, tá, gente? Na minha visão, esse é o confronto mais equilibrado. A Inglaterra, que foi a primeira do grupo B, vai enfrentar a Senegal. Sempre bom lembrar, Senegal sem a sua principal estrela, sem o segundo melhor jogador do mundo, que é o Sadio Mané. Se enfrentam às 4 horas da tarde. Confronto bastante equilibrado. Dos jogos que saíram até agora, na minha visão, é o jogo mais equilibrado. E aí, palpite? Eu torço muito para o Senegal. Mas a Inglaterra vai sair primeiro no grupo dela, né? Eu já fico com a Inglaterra. Não, assim, torcida para mim é para o Senegal, mas eu acho que em questão de estatística, a Inglaterra. Eu vou apostar, você ousado. No Senegal. Vou apostar no Senegal. É isso. Times menores ganhando força. Eu acho que vai ter Argentina e Holanda nas quartas e França e Senegal. Nas quartas de final, acho que não dá para os senegaleses, não. Mas eu acho que vai ser uma vitória para eles chegarem até as quartas, né? Com certeza. Sem a principal estrela. Sem a sua principal estrela. E eles poderiam ir muito mais longe se tivesse ele. Né? Também acho. Acho que poderiam fazer frente até com a França, até com outras seleções maiores. Então tá aí o chaveamento. Vamos ver se os jogos agora, desse horário de meio-dia, já voltaram no intervalo. Já sim, está ao vivo. Já voltaram no intervalo. A gente tem o placar na tela. Direção, por favor. A direção está preparando, Aqui no meu telefone está aparecendo o mesmo placar ainda, né? Marrocos aí, 2-1. surpreendendo. Canadá aí, se fizer um gol, ainda creio que vai ficar muito embolado. Tá aí na sua tela. Agora. 0-0, Croácia e Bélgica. Esse segundo tempo vai ser muito emocionante, tá? Quando terminar o programa aqui, já vou ligar a televisão, porque eu quero ver como é que vai ser essa reta final aí do confronto entre Bélgica e Croácia, porque se os belgas, obviamente, quando alguém no estádio que tiver com o telefone falar que Marrocos está vencendo o Canadá, até mesmo eu acho que antes do jogo eles já tinham entrado num acordo de que esse resultado poderia acontecer de forma até tranquila. Acho que Marrocos vai ampliar. Muito interessante isso dos jogos serem no mesmo horário, porque as pessoas que estão assistindo ficam sem total desconhecimento do que está rolando no outro jogo, né? São os times do mesmo grupo, então para eles fica bem. Mas tem que ser para evitar situações como a da Copa de 78, que eu falei aqui nessa semana, né? Não me recordo. Foi na segunda-feira, no nosso programa especial pré-Brasil e Suíça, que teve aquela questão da suposta manipulação de resultados da Argentina lá contra o Peru, que o Brasil entrou em campo antes, venceu por 3-1, a Argentina ficou sabendo de quanto precisava fazer. E aí, misteriosamente, o Peru, que vinha jogando muito bem naquela Copa, perdeu de 6-0. Que era o tanto que a Argentina precisava fazer, que era né? o tanto de gols que a Argentina precisava fazer. Na volta, agora a gente tem um rápido intervalo, na volta a gente continua falando desses jogos agora de meio-dia, projeta já as oitavas de final com os times que estão passando, com os times do grupo E da competição, que jogam às 4 horas da tarde. A gente vai falar um pouquinho desses dois jogos. Já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira, programa já se encerrando, chegando ao final. A gente estava falando aqui de Copa do Mundo nesse período até o dia 18, né, que é a nossa final. A gente vai estar aqui trazendo no Da Hora, atualizando vocês. Tudo bem que está todo mundo acompanhando, mas a gente traz um olhar esportivo aqui do Gabriel Viana, a gente fala o que a gente está achando e os embates que estão acontecendo. No bloco anterior a gente falou das oitavas de final e eu vou pedir para a nossa direção colocar novamente na tela para a gente poder falar um pouquinho mais. Uma arte que nosso editor, Fernando, muito obrigado, seu Fernando. Sempre fazendo esse trabalho de arte impecável. Olha, ali como eu disse, Holanda, Estados Unidos, Argentina e Austrália. Quem passar se enfrenta nas quartas de final. Desse lado da chave,
Érica e Rochelle? Ali naquele primeiro confrontozinho logo abaixo de Argentina e Austrália, que está vazio, ficaria o primeiro do grupo E com o segundo do grupo F. No caso, atualmente, Espanha e Croácia. E ali embaixo, na última, seria provavelmente a nossa posição, que a gente já fala de Brasil, que é o primeiro do G, com o segundo do grupo H. Então, colocando aí no nosso achismo, digamos aí um Brasil e Croácia ou Espanha nas quartas, e aí se o Brasil passar para a semi, pega Argentina ou Holanda. Então, realmente seria um dos caminhos aí de um campeão mundial mais difíceis da história, né, das Copas, porque a Alemanha, por exemplo, em 2018 a França pegou o caminho da França também foi complicado. 2018 pegou a Argentina, Uruguai, Bélgica e para mim o jogo mais fácil foi na final. 2014 a Alemanha pegou a França nas quartas, pegou a gente na semifinal, pegou a Argélia nas oitavas, que foi um confronto muito difícil. Em 2010 a Espanha também teve uma certa dificuldade. Você ia falar? Eu ia dizer que, possivelmente, também eu fiquei sabendo esses dias que o Brasil pode pegar a Espanha nas quartas, né? Espanha ou Croácia. Ou Croácia. Espanha, então, a Espanha aí que tá... No começo começou ganhando força, né? Aquele 7-0 contra o Irã, mas ali empatou com a Alemanha. Na partida com a Alemanha já foi 1-1. Que mostra qual é o nível realmente de uma seleção que quer ser campeã do mundo. Sim. Foi um jogaço, um dos melhores jogos da Copa. Foi muito bonito de se assistir, até aqui, eu tava apesar assistindo. de ter sido poucos gols, foi no domingo, né, 4 horas da tarde, acho que pode voltar a tabela, a gente vai continuar falando agora do outro lado, meu diretor, por favor. Aí desse lado, ó, Inglaterra e Senegal, que aí, quem passar desse confronto, que será no domingo, esses dois jogos aqui do lado esquerdo serão no sábado, os dois jogos do lado direito serão no domingo. Quem passar aí de França e Polônia vai enfrentar o vencedor de Inglaterra e Senegal. Aí do outro lado da chave, a gente tem primeiro do F, que até agora é a seleção marroquina, contra o segundo do grupo E, que está sendo a Croácia até o momento. Não, Marrocos com o segundo do E, que está sendo o Japão até o momento, mas que pode ser a Alemanha ou Espanha. E lá embaixo, o primeiro do grupo H, que é a seleção portuguesa, com a segunda colocada do nosso grupo, que deve ficar entre Sérvia e Suíça. Jogo bom, né? Que a gente tem amanhã, que a gente comentou ontem aqui, né? E hoje a gente ainda tem 2 jogos às 4 horas da tarde para definir mais 2 times que vão para as oitavas de final. Meu diretor, tem aí na tela para a gente mostrar para quem está em casa. Hoje, 4 horas da tarde, tem Japão e Espanha. Um empate aí complica um pouquinho a vida da Alemanha, porque aí teria que vencer por mais de 2 gols de diferença, algo que pode acontecer, porque a Costa Rica é uma seleção não é uma coisa tão bem distante, fraca. Né? Agora, uma vitória, por exemplo, do Japão, dificulta bastante a vida da Alemanha, porque uma vitória alemã empataria no número de pontos com a seleção espanhola. Só que a Espanha venceu por 7-0 a Costa Rica na primeira rodada. Então a Alemanha teria que tirar esse saldo, um saldo que já está negativo da Alemanha. O saldo da Espanha é de 7 gols e o da Alemanha é -1. Então digamos que a Espanha perca aí por um gol de diferença. O saldo vai a 6. Então a Alemanha teria que sair de um saldo -1 para ultrapassar um saldo 6. Então teria que ser uma goleada, teria que jogar contra o Brasil novamente, que nem na semifinal de 2014, claro que é uma brincadeira que isso não aconteça mais. Não. Os 2 jogos que acontecem hoje, às 4 horas da tarde. Palpite? E aí, Gary? Espanha, né? Eu acredito que não bater. A Espanha está indo bem, está indo muito bem. Também acredito que a Espanha. É, aquela vitória ali foi o Japão, né? Em cima da Alemanha. Acho que... Cara, mas o vacilo do Japão realmente foi no segundo jogo contra a Costa Rica. Não podia perder. Tinha depois de ter tudo para se classificar. Ele venceu ali o mais difícil, né? O impossível, que era vencer em cima da Alemanha. A Costa Rica, todo mundo acho que já estava prevendo ali a classificação do Japão, mas por esse motivo eu acredito que Espanha. Aí, como o nosso diretor vai mostrar como é que tá na tela, ó. Todo mundo tem chance de classificação, inclusive a própria Costa Rica, que novamente a gente coloca aqui, eu novamente falando que não tem perigo de ganhar da Alemanha, mas vai que, né? Mas eu acho mais difícil porque ontem, por exemplo, a Tunísia ganhou da França, mas a França com a seleção reserva. A Alemanha hoje vai com foco
e força total até para golear, porque sabe que o saldo de gols deve ser decisivo. Sim. Eu acho que dá a Espanha e a Alemanha, mas estou torcendo aí pela seleção japonesa. Não interessa nem quem fique pelo caminho, seja Espanha ou seja Alemanha, mas eu acho que a seleção japonesa merece. Você, algum palpite, Rochelle, pra gente? Quem acha que passa desse grupo? Espanha e Alemanha. Eu ia falar Alemanha. É porque são dois, né, que passam, então... Então a Espanha e a Alemanha. E a Alemanha. Aí, a possível seleção que vai enfrentar a gente nas quartas de final, pode ser que saia desse grupo, pode ser que seja o primeiro colocado aí desse grupo. Mas esse ano eu não tô com medo da Alemanha, não. Tá não, Rochelle, não, Érica. Me assusta Acho mais... que é só o trauma mesmo, Me né? assusta mais a Espanha e a França. Três seleções me assustam bastante nessa Copa. Argentina, França e Espanha. Mas a Espanha, por exemplo, quando pegou uma seleção mais forte... Não deu conta. Foi o que me deixou mais tranquilo. Não é que não deu conta. Não deu teve conta um do empate, recado né? assim, né? Mas mostrou fragilidades que eu achava que não iriam aparecer, até porque a gente fica muito iludido com o 7-0, apesar de ser com uma seleção fraca. A gente já fica, meu Deus do céu, o que é isso? Que seleção é essa? É isso, foi a melhor atuação da primeira rodada, muitos jogadores na seleção da FIFA da primeira rodada. E a Espanha tá classificada? Já tá, né? Tá não. Tá não, né? Pode ficar de fora, Olha mas aí. seria muito difícil Muito por conta do improvável. saldo elevado de gols. Olha a importância de uma vitória elástica como essa. Sim. Os japoneses aqui, repito, já poderiam estar Vacilar. classificados e aí podem ficar de fora depois de ter vencido a favorita Alemanha. Ficaram deixando a desejar, né, os japoneses? Amanhã a gente vai comentar mais sobre o nosso jogo do Brasil, mas e aí? Expectativa para o jogo do Brasil de amanhã? Vitória. Brasil, gente, que deve... Brasil e Camarões. A minha mãe, que não é tão atenta assim ao esporte, ela falou, nossa, mas Brasil sempre pega Camarões, né? Sempre acaba tendo... É verdade Roda, isso. roda, mas a gente sempre acaba pegando Camarões Verdade. uma hora ou outra. 2014, Camarões aqui caiu no nosso grupo também na terceira rodada. Acho que foi 4-1 aquele jogo, 2 gols do Neymar. Foi lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Jogou muito a seleção brasileira naquela oportunidade. E é até engraçado, né, que nosso grupo de 2018 ficou muito parecido com o desse ano. Sérvia e Suíça também. Sim. E aí mudou só a outra equipe, que no caso foi a Costa Rica, que a gente estava falando há pouco, e entrou Camarões. Né, esse sorteio aí. O grupo da Argentina também. A Argentina pegou na Arábia, caiu no grupo A, mas sempre cai a Argentina e México na Copa do Mundo. Se não é no mata-mata, é na fase de grupos, e os mexicanos não seguraram os argentinos. Não seguraram. A gente está quase chegando na hora, 1h22 aí no horário de Brasília, então vamos olhar como é que estão os jogos placar, que estão acontecendo agora, o placar. Meu diretor, Marrocos estava ganhando por 2-1. o diretor Ainda está separando pra permanece. gente. Permanece, 2-1 de Marrocos, em cima do Canadá. Por favor, Marrocos, só mais um gol aí que eu coloquei 3-1 no bolão com os meus amigos. Tô lá atrás, estou precisando cravar um resultado para voltar para a briga, para ver... Gabriel e suas apostas. Precisa ser considerado, né, Gabriel? E tá aí pra gente, ó, no ar, Bélgica e Croácia 0-0. Quando acabar aqui nossa edição, já vou ligar a TV, já vou assistir, porque deve estar um jogo Para bastante... muitos, um jogo não tão importante, Gabriel vendo aí, importantíssimo, né, Gabriel? Com certeza. Eu sou marroquino desde criança, assim, e que faça só mais um gol. Não precisa mais do que isso. Não precisa... Dupla nacionalidade, Gabriel Viana é brasileiro e marroquino. Não precisa humilhar também nossos irmãos. irmãos canadenses, que não fizeram nada demais. Mas é isso, nesse momento, Marrocos passando em primeiro, grande surpresa. Surpresa para você, né, Rochelle? Não esperava. Sim. A Érica também, bastante surpresa. Estamos E aí, conhecendo gente? muitas seleções que não tinham tanta vez, né? Mas é o que eu falava Ganhando antes da força. Copa, falei até no Esporte União. E daqui a pouco, inclusive, fiquem aí, 1h40, vou falar bastante. Vai ter gente da seleção brasileira falando sobre o confronto de amanhã. A gente que vai com o time bem mesclado, bastante reserva. Daniel Alves vai ser o capitão, para muita gente não devia ser. Daniel Alves com 39 anos, 39 né? anos. Rapaz, eu tô achando que amanhã... Tudo bem que é contra Camarões, mas eu tô achando...
assim, Palpite de sensibilidade, placar, palpite de sensibilidade. placar, Vamos Gabriel. deixar para amanhã nossos palpites de placar. Mas ainda tem. Amanhã É que ainda a tem. gente sonha, sei lá, acontece alguma coisa. Vai que dá No azar. sinal Tá querendo hoje. ganhar tempo pra passar no bolão. Isso. Vai que dá azar. Mas Daniel Alves vai ser capitão. Para muita gente não deveria nem ter sido convocado. Convocado. Sim. Eu tô sentindo que amanhã ele vai fazer um grande bom trabalho, jogo. né? Vamos torcer. Não é quem eu também convocaria, mas já que tá lá, Torcendo sempre por uma boa atuação. Um ótimo jogo aí do Brasil. E aí, Érica, suas considerações finais Sempre dessa um grande quinta-feira? prazer, né, estar aqui com vocês. Rochelle agora sua estreia no Da Hora. Muito, muito feliz de estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. E aí, Rochelle, como Também. foi esse primeiro dia ao vivo? Foi tranquilo conversar com vocês. Pra mim foi tudo ó, de boas. Passou um nervosismo, Passou. né, Isso, Rochelle? no começo tem aquele frio na barriga, é normal. Mas é isso, você foi muito bem, Rochelle. Parabéns. Muito bacana ter você aqui com a gente no programa Da Hora. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Agora, deixa eu ir ali que eu vou assistir Bélgica e Croácia. E já volta, né, Gabriel? E já eu volto. Tchau pra você aí de casa, as meninas vão dar tchau, mas já eu tô voltando no Esporte União. E pra você, até amanhã. Até já, na Tchau. verdade. Fica aí pro Esporte União. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.